Bem-vindos a mais um vídeo do... Ai, tomei um susto, cara. Vai tomar... Porra, por que fez isso, cara? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Lanterna. Hoje a gente já vai iniciar falando do Vasco. O Vasco que depois daquela goleada parecia que ia engrenar e perdeu mais uma pro Juventude. E já adiantando, né, pro Corinthians também nessa última rodada, já que a gente atrasou nos vídeos. Já perdeu pro Juventude e pro Corinthians e tá mostrando de volta aquele futebol bizonho que tava sendo com o Diniz. Exatamente, o Vasco parecia que ia dar uma engrenada depois de ganhar de 6-0, né? Placar muito elástico, que ele não tinha apresentado antes durante o campeonato, mas aí voltou a ser o mesmo Vasco de sempre, tomou 2 tacas seguidas, tomou lei do ex do Nenê, 43 anos, 44, e depois tomou outra taca do Corinthians, que tomou gol até do Mateuzinho, filho. É bagulho, assim, louco. Mas o Vasco tá apresentando o futebol Fernando Diniz no Vasco. É a segunda passagem dele no time e nada mudou. O time é ruim, é muito dependente de peças individuais e essas peças também não estão num bom momento. Só você ver aí que o Verratti, que era para ser o principal goleador do time, quando entra em campo, geralmente atrapalha um pouco a dinâmica de jogo. Inclusive no jogo contra o Santos ele não jogou, estava suspenso, e eu até levantei a possibilidade talvez do Verratti ter que parar no banco um pouquinho para ver se poderia ajudar o time a ter outra dinâmica de ataque, mas ele não jogou, né? Depois não começou no jogo contra o Corinthians, e o Vasco já estava perdendo quando ele entrou em campo e continuou perdendo, então nada mudou. E só pra finalizar o assunto Vasco, né, já começaram aqueles temas clássicos do Diniz, né, que é atrito com jogadores, né, já viralizou aí o vídeo do Diniz discutindo com o Ryan quando a partida ainda tava 1-0 pro Corinthians, e agora com esse lance da leitura labial, né, nada tá escapando aos olhos do telespectador, né, de quem tá assistindo o jogo. E é ver se isso não vai se transformar, entrar naquele ciclo, né, o Diniz que na verdade não tem nem como dizer que o ciclo começou, porque se ele sempre se inicia com o time metendo goleada, ganhando várias partidas, isso não aconteceu com o time do Vasco. Ganhou essa de 6-0 agora, mas foi uma em 1 milhão em todas as partidas que o Vasco fez. E agora tá voltando, né, a entrar em queda livre, perdendo vários jogos, 2 seguidos nesse caso, e, cara, voltando a não ter uma visão de futuro para esse time do Vasco. Exatamente. Só para finalizar, eu queria abrir um questionamento. Será que não seria melhor o Vasco ganhar 6 partidas de 1-0 ao invés de ganhar uma de 6-0? Eu acho que seria melhor. Agora, voltando um pouco para a Libertadores, vamos falar um pouco sobre o Botafogo, né? O Botafogo que perdeu de 2-0 para a LDU lá na altitude, lá em LDU. Lá em LDU? Talvez essa piada não, mano. Botafogo que perdeu de 2-0 para a LDU na altitude, assim como você disse, que era muito perigoso deles perderem, e foi eliminado da competição e agora só briga pelas competições nacionais. Como a gente estava comentando aqui em off, né, eu falei que um time que não faz toda hora. Como a gente estava comentando em off aqui, né, um time que não faz o seu resultado em casa, sabendo que vai ter que jogar a partida de volta na altitude, fica perigando a ser eliminado dessa forma, né, o Botafogo. Eu não assisti o jogo completo, porque eu precisei sair de casa nesse momento, mas no primeiro tempo eu assisti, e o time do Botafogo, em determinado momento do jogo, na verdade só a maioria, né, não trouxe perigos para a LDU, parecia que estava muito seguro no resultado, se segurando muito em um resultado que era muito magro, e a LDU, estando em casa, sabendo dessa vantagem física, né, das condições físicas do jogo, foi pra cima com tudo, fez o resultado e inclusive quase fez o terceiro no final, um contra-ataque, e deixou o Botafogo sem possibilidade de continuar na competição. E aí, falando um pouco sobre o Brasileirão, né, do Botafogo, o Botafogo conseguiu ganhar fora de casa contra o Juventude, né, no Alfredo Jaconi, de 3-1, quebrando aí um tabu que já vinha de mais de 15 anos dos times cariocas sem conseguir ganhar do Juventude no Rio Grande do Sul. Porém, esse jogo, apesar de ter sido um 3-1, eu vou dizer, um pouco mais fácil, né, uma partida um pouco mais fácil para o Botafogo, ainda foi um pouco aquém das peças do que elas podem apresentar, né, das peças do Botafogo.
Agora falando do São Paulo, que empatou em 1-1 com o Atlético Nacional nessa segunda partida das oitavas. E como o agregado tinha ficado em 1-1 mesmo, 0-0 na primeira partida, foi para os pênaltis e conseguiu passar de fase, foi para as quartas de final com 4-3 nos pênaltis. Num jogo que foi sofrido por São Paulo, mas que soube sofrer e conseguiu passar nos pênaltis. O time do São Paulo jogando em casa teve um lance, acho que pro finalzinho do jogo, acho que nos 80, se eu não me engano, quase fez um gol cagado, quase fez um gol muito cagado, que a bola rebateu dentro da área, bateu no jogador do Atlético Nacional e quase foi pra dentro do gol. E aí na disputa de pênaltis, o goleiro do São Paulo fez o nome, né? Fez as defesas que classificaram o time para a próxima fase da Libertadores, que fizeram o time do São Paulo chegar leve para poder jogar contra o Atlético Mineiro. Eles venceram esse confronto também em casa, com os gols do Gonzalo Tapia e do Pablo Maia, olhando minha cola aqui, porque não dá para lembrar de 1000 jogos de uma vez na rodada, e conseguiu somar mais 3 pontos e tá conseguindo se recuperar no Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo começou mal no campeonato, começou na parte de baixo da tabela, mas que pouco a pouco tá subindo. A gente falou na última partida que eles precisavam desenvolver mais o trabalho, né, do jogo deles, um pouco mais o esquema tático. E pelo jeito eles conseguiram. Conseguiram, sim, ok, foi no agregado e tal, foi nos pênaltis que eles passaram de fase, mas passaram. E assim, tem que saber sofrer também na Copa Libertadores, que é uma competição muito difícil. Né? O mata-mata é muito complicado, então passar nos pênaltis não é demérito nenhum. E conseguiu ganhar, né, do Atlético Mineiro, uma equipe que parecia estar um pouco melhor no campeonato, que já tinha passado do Flamengo na Copa do Brasil e parecia estar num momento melhor. Perdeu para o São Paulo, que apresenta melhora no esquema tático e no estilo de jogo. E falando de outro time carioca, agora o Fluminense, que passou pelo América de Cali, venceu a segunda partida, assim como a primeira, dessa vez por 2-0, né? Conseguiu sair com a defesa zerada, que a gente tinha comentado que o Fluminense tomava gol toda a partida, mas dessa vez conseguiu evitar. O Serna fez uma partida boa novamente, tá se tornando ali o cara do ataque do Fluminense depois da saída do Arias, outro colombiano, inclusive. O Martinelli também fez um gol, fez o segundo gol, garantiu a vitória do Fluminense, inclusive mostrou lá que vai ter um bebezinho, né? Comemorou, foi até engraçado que ele botou a bola na barriga e depois deu uma bicuda na bola, mas beleza, é a comemoração do Martinelli. Os torcedores do Fluminense sofreram esse turbilhão de emoções essa semana, porque depois de ter ganhado essa partida contra o América de Cali, chegou no Brasileirão totalmente diferente do que estava jogando no Sul-Americano. O time do Fluminense em Copas parece um clube totalmente diferente do time que joga pontos corridos, porque, cara, surreal. O time do Fluminense, depois dessa classificação, tendo a chance de empolgar a torcida, trazer mais torcida pro estádio, conseguiu tomar 2 gols, não desmerecendo o time do Bragantino, mas tomar 2 gols em 2 minutos de um time que tecnicamente é bem inferior pro Fluminense. E a partida que terminou 4-2, com um show do La Quintana, com direito a gols e assistências, foi uma tarde totalmente horrorosa pro time do Fluminense. O time do Fluminense parece que desaprende a jogar em algumas partidas, né? Eles jogaram muito bem nessa segunda partida das oitavas da Sul-Americana, mas chegaram no Brasileirão e tiveram uma desatenção terrível, que aos 3 minutos do primeiro tempo já estava 2-0, tomando uma pressão enorme. Até tentaram fazer ali uma brincadeirinha e tal, fizeram 2 gols, mas no final da partida perderam de goleada. Então, tomar 4 gols na mesma partida, mesmo que você faça 2 gols, ainda assim é uma goleada. É um ponto de atenção para a defesa do Fluminense, que a gente já vinha comentando nos últimos vídeos, que realmente precisa ser melhor treinada. A gente achou que ia ser um pouco melhor agora no decorrer, mas chegou no Brasileirão e tomou todos os gols que não tomou no Sul-Americano. E o Renato Gaúcho, ele comentou na coletiva, né, que ele, pelo menos é a história que ele contou, né, agora se realmente aconteceu eu não sei, que ele falou com os jogadores que estavam sentindo que eles estavam desatentos, que eles não estavam concentrados para a partida. E que ele comentou que se eles fossem pro jogo desse jeito, ia acontecer um desastre. E foi o que aconteceu, porque além dos 2 gols que eles tomaram no começo do primeiro tempo, o começo do segundo tempo eles também tomaram o terceiro. Então tirou qualquer chance do Fluminense reagir, porque o Fluminense conseguiu fazer um gol no primeiro tempo e tinha tudo para vir no segundo para empatar e de repente virar. Mas quando você toma o terceiro gol logo no segundo tempo, do mesmo jeito que tomou no primeiro tempo, é um balde de água fria. E aí o Fluminense não teve forças para se recuperar. Na terceira partida seguida entre Flamengo e Internacional, o Internacional perdeu agora de 2-0 dentro do Maracanã, numa partida que, mais uma vez, o Internacional não conseguiu demonstrar variação tática o suficiente para jogar contra o Flamengo. O Flamengo fez um gol com a Arrascaeta ainda no primeiro tempo, aos 27 minutos. Depois ficou controlando o jogo inteiro, né, até o final do segundo tempo, quando o Pedro entrou em campo e meteu o dele também. Que o Pedro vem entrando bem nas partidas, apesar de todos os problemas que está tendo no extracampo e tal. Ele, ainda assim, é um goleador nato, não tinha nada a ver com isso.
fez o gol contra o Internacional e o Flamengo passou com um agregado. O Pedro, que não tem nada a ver com isso, entrou, fez ali o golzinho dele no final e o Flamengo passou com um agregado de 3-0 na Copa Libertadores, depois de já ter ganhado também no Brasileirão contra o mesmo time. O Internacional, para mim, é um dos piores times agora do retorno do campeonato, porque a partir do momento que chegamos na metade do campeonato, o Internacional também desaprendeu a jogar. Inclusive, não só perdeu para o Flamengo na Copa Libertadores, como na partida seguinte tomou 2-1 do Cruzeiro, com um show de atuação, né, do Caio Jorge e do Matheus Pereira, fizeram 2 golaços, e o Internacional parece que está fadado ao fracasso se continuar com o Roger no comando técnico da equipe. Eu já ia até entrar nesse assunto, né? Que no último vídeo eu falei que talvez o ciclo do Roger já estava se encerrando no Inter. Hoje eu acho que eu já posso afirmar que não dá para ver nenhuma migalha de algum tipo de evolução desse time do Inter. É um time que não demonstra nenhuma força para jogar, toma gols e até tenta botar uma pressão, empatar, reagir, mas não consegue. Não tem como a gente falar. Muito é comentado no futebol brasileiro, né, sobre essa dança das cadeiras entre os técnicos, que nenhum técnico dura no Brasileirão, mas não tem como. É muita pressão. Um time grande como o Inter não pode ser eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores e continuar em queda livre no Brasileirão desse jeito. Alguma decisão vai ter que ser tomada. E como não tem como reformular o elenco assim do nada, ainda mais logo na metade final do campeonato, vai ter que sobrar pro treinador, vai ter que sobrar para quem manda no time, para ver se o Inter consegue reagir e, mudando as suas táticas, ver se consegue mudar esse momento que o clube tá passando. E talvez chegar pro ano que vem um pouco melhor para tentar brigar por alguma coisa, porque eu acho que esse ano já não tem como mais disputar nada. Eles estão um pouco longe, né, do G4 do Brasileirão, e já foram eliminados das outras competições. Então eu acho que é válido assim, essa troca de comando para ver se chega no ano que vem buscando alguma coisa, ao invés de se contentar em ganhar um gaúcho ocasionalmente, mesmo e muitas vezes perdendo pro Grêmio, que tá assim, nos últimos anos, se demonstrando um time muito mais frágil no Brasileirão do que o próprio Inter. Exato, nesse momento o objetivo do Inter principal é evitar uma tragédia, porque ser rebaixado depois de uma temporada tão ruim seria coroar esse momento do time do Internacional. Então é evitar essa tragédia e já ao mesmo tempo tentar se planejar para a temporada seguinte. A partida do Brasileirão do Flamengo a gente não vai comentar ainda, porque a gente está gravando na segunda e daqui a pouco o Flamengo joga. Assim como o Flamengo joga o Palmeiras também, então a gente não vai comentar muito sobre a partida do Brasileirão, mas eu quero falar, sim, fazer um pequeno destaque para o jogo do Palmeiras, o segundo jogo das oitavas de final do Palmeiras, que empatou em 0-0, mas como a gente disse, estava tudo decidido por causa da primeira partida, ganharam de 4-0, fizeram o resultado, chegaram para a segunda partida sem pressão alguma e foram classificados pelo resultado da primeira partida. Foi um jogo bem morno, né? O Palmeiras não precisava se expor, nem se esforçar tanto para fazer gols, porque já tinha feito seu dever de casa, né? Na casa do adversário, inclusive. Depois de ter vencido por 4-0, eu até tinha afirmado aqui que o Palmeiras já estava classificado, podia botar um sub-15 para jogar, que não ia mudar esse resultado. E agora o Palmeiras volta os seus olhos para o jogo de hoje, que é contra o Sport, para poder não deixar o Cruzeiro e o Flamengo escapar, né? O Flamengo que ainda vai jogar contra o Vitória hoje à noite. E agora, voltando depois dessa intercorrência que a gente viveu aqui, tivemos que mudar de sala porque teve aula na outra sala. E a gente veio para a outra sala aqui no mesmo prédio, mas continuando, falando sobre o jogo de hoje, olhando se não entrou mais gente. O Palmeiras vai jogar com o Sport hoje, né? Voltando seus olhos para o brasileiro depois de ter se classificado. E buscando não ficar para trás tão longe do Cruzeiro e do Flamengo. O Flamengo que joga com Vitória provavelmente vai ganhar. E o Cruzeiro que já venceu, ultrapassou o Palmeiras, pelo menos por enquanto. O Palmeiras que ainda tem aquelas partidas que tá devendo. Mas que eu imagino que hoje tem a vitória do Palmeiras e do Flamengo. Exatamente. Para mim, como são times da parte de baixo da tabela, jogando contra os postulantes ao título, são partidas bem mais fáceis para o Flamengo e para o Palmeiras, que vem de uma classificação tranquila na Libertadores e tem tudo para ganhar essas partidas que podem sim, né, fazer muita diferença mais para frente, porque esses 3 pontos contra os times menores geralmente têm grande influência na decisão do título. Qualquer resultado, né,
que não seja vitória de Flamengo e Palmeiras, pra mim hoje é zebra. Exatamente. Esse foi mais um vídeo do canal Lanterna. Se você gostou, curte, se inscreva, não esquece de compartilhar e até o próximo vídeo. Valeu!